Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, acima de tudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Tudo que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Tudo que fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Pois vos bem sabeis que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Fica em mim e eu em vós ficarei, diz o Senhor. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? Ficavam escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida família, queridos irmãos e irmãs, estamos hoje abrindo o mês de maio, como disse há pouco, quis a providência de Deus na figura do Papa Pio XII, e esse mês de maio fosse aberto sob a custódia de São José, com o título de São José Operário. Esse 1º de maio já havia, enquanto dia celebrativo do mundo civil, sobretudo no contexto pós-Segunda Guerra, segundo no contexto do início da chamada Guerra Fria entre blocos comunistas e capitalistas. Então, tivemos, entendamos o que eu vou dizer, tivemos de forma positiva uma consciência da classe trabalhadora, tanto lá atrás com a Revolução Industrial, como também no mundo das teorias do trabalho e das questões de classe. Por exemplo, todo esse movimento tem trazido grandes benesses, mas outros assuntos. E então começamos a ver, sobretudo na Europa, a consciência de trabalhadores e depois, infelizmente tardiamente, das trabalhadoras. Nós sabemos que o movimento de reconhecimento do valor das mulheres é algo ainda lento, tardio e ainda lento, mas muitas coisas ocorreram mediante essa consciência. Tivemos gradativamente a compreensão do valor do voto, percebemos de forma muito vergonhosa que a mulher ainda não podia votar até que o irmão começasse a viver esse seu direito milenário. Enfim, temos aí um progresso nas questões sociais, nas questões civis. Só que o ser humano, onde quer que ele esteja, ele não é só uma dimensão, ele não é só um recorte. O ser humano é um todo. E esse todo pode ser, de forma pedagógica, dividido em 3 dimensões. A dimensão subjetiva, ou seja, a partir do Renascimento, da Idade Moderna, que aquela massa
começa a ser vista como indivíduos. E na Idade Moderna começam a surgir as ciências do sujeito. Ou seja, nós não somos um todo, nós somos um grupo feito por indivíduos, cada um com seus sonhos, projetos, histórias, percepções, luzes e sombras. E aí começamos a ver a valorização da dimensão subjetiva do ser humano. É tão bonito, eu estou atendendo nesses dias nossos adolescentes e alguns jovens, o pulsar dos sonhos, o pulsar da inquietação. Alguns até chegam tristes. Calma, tenha paciência. O padre já foi adolescente, tem pouco tempo, é lógico. O padre já foi adolescente, achava que podia dominar o mundo, brigar com isso, aquilo outro. Tenha paciência. Tenha paciência. E redescubra sempre o valor de sua família. Redescubra sempre o valor de Deus na sua existência. Da dimensão subjetiva é de fundamental importância. Nós somos seres de sonhos, de quereres, de vontades. Isso é bonito. Só que para equilibrar a dimensão subjetiva, existe a dimensão objetiva. O outro não deve imperar apenas o meu sonho, a minha vontade, a minha liberdade. Eu sou um ser vivo na vida social. Então, objetivamente, existe a minha pessoa, o meu ser, mas existe o outro, que deve ser amado, deve ser respeitado, mesmo quando este outro não me é simpático, mesmo quando este outro faz coisas ou vive realidades distintas das minhas realidades. Por um período grande da história recente, e coincide com as chamadas religiões da expansão, cristianismo e islamismo, nós vimos em alguns filhos e filhas da igreja essa expressão do Papa João Paulo II, uma feliz expressão para entendermos que não é a igreja, mas alguns dos seus filhos e filhas que achavam que pregar o Evangelho, anunciar o reino do Senhor, se necessário fosse, como muitas vezes foi, deveria ser feito na imposição. Quando olhamos a história, quantas pessoas achavam que os povos nativos não tinham alma, que os negros trazidos à força e escravizados, não só no Brasil, mas em outras partes, não tinham alma. Então, tínhamos que impor a nossa fé. A perseguição aos judeus, inclusive, sobretudo em Portugal, quantas pessoas de origem judaica que mudaram o nome, chamados cristãos novos, para justamente fugir da perseguição, aceitando externamente a fé em Cristo Jesus. E o que acontece? Gradativamente o Espírito de Deus foi nos moldando, e para isso uma nova evangelização, não por imposição, mas por atração. Tivemos agora aqui as relíquias de Santa Teresinha, do Menino Jesus, o seu fêmur e os seus 2 pés, mostrando o caráter missionário dela. E Santa Teresinha diz justamente isso. Deus nos atrai e atrai os outros por nós. E Santa Teresinha ainda diz: se eu me afastar desse prazer divino, eu serei um ferro inútil. Dimensão subjetiva, meus sonhos, meus projetos e intenções. Dimensão objetiva, o outro na sua concretude. Deve haver respeito de ambas as partes. Só que nós não somos seres
meramente finitos. Nós não somos seres de relacionamentos, digamos, na dimensão concreta. Nós somos seres transcendentais. Estou rodando tudo isso para poder chegar ao verso de hoje. O Papa Pio XII entendeu isso com força do Espírito. O trabalho não é um movimento para aqui e para agora somente. O trabalho é uma construção para além, para a eternidade. São Paulo entendeu isso. A herança, pois vós bem sabeis que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servir a Cristo, Senhor. Se para os gregos o trabalho era sinal de castigo, de maldição dos deuses para com os humanos, a vida de fé, a partir dos judeus, depois com Cristo Jesus, o trabalho foi entendido como uma realidade santa. Tão santa que o Filho de Deus, tornado homem, foi também um trabalhador. Pio XII entendeu isso e, para justamente resgatar o 1º de maio com seus trabalhadores e trabalhadoras, nos ajudou a entender que, se o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, como diz a Gaudium et Spes, nós também temos que encarar o trabalho como uma realidade sagrada. É óbvio que muitas vezes nós queremos um emprego e não um trabalho. Ou seja, olha como é a história. Nos dias atuais, ainda essa força grega, essa força socialista que está em nós. Muitas vezes querendo um emprego e fugindo do trabalho. É a atual geração que não quer assumir compromissos. Quando eu digo compromisso, não é só no campo do trabalho, não. No campo da fé, é no campo dos relacionamentos, é no campo das amizades, é no campo da nossa intimidade com Deus. Quando Deus começa a exigir de mim, quando as tentações e todas as provações que começam a chegar à medida em que eu avanço em Deus, nós começamos a desistir, a desviar, a retroceder, a buscar outros caminhos. Irmãs e irmãos, somos convidados a trabalhar, sim, o trabalho que sustenta as famílias, que dignifica o ser humano, e não só trabalhar no sentido de me garantir, mas lutar para que cheguemos a uma estrutura social justa e igualitária, onde todos tenham condições de ter trabalho digno. Quando falamos de trabalho digno, é trabalho de milhões, é um trabalho com sua dignidade, que possa ajudar o pai de família, a mãe de família, os jovens, a ter aquilo que lhe é direito para realizar seus sonhos, para poder prosseguir na sua caminhada. Melhoramos, mas temos que avançar. E não só avançar enquanto nós, brasileiros, mas avançar enquanto mundo. Então, 1º de maio tem essa matriz, tem essa percepção. O Papa nos ajuda a entender que se o Filho de Deus foi reconhecido como Filho do carpinteiro, não podemos nos envergonhar de trabalhar. E não podemos nos envergonhar de lutar para que outras pessoas também tenham seu trabalho. Mas por que São José? Apenas porque ele era trabalhador? Também. Mas porque São José, e aí eu acho, com certeza que vocês viram isso naquele livro do padre, é o norte-americano, o nome dele é Donald Garland, né? Então, vocês viram muito sobre o silêncio e sobre o título, uma amiga poderia falar melhor do que eu, São José Justo. Esse termo, meus irmãos e irmãs, alguns teólogos equiparam
compara ao texto cheia de graça. São pouquíssimos da injustiça, pouquíssimas personagens bíblicas, se não me engano, Abraão, né, e José, receberam o título de justo. O que é o justo? É aquele, como diz o autor da carta aos Hebreus, que da fé, se ajusta à vontade de Deus, e é difícil. Eu digo por mim, não é por você não, eu digo por mim. Não é fácil ajustar a nossa vontade à vontade de Deus. Então, nós vamos observando que a devoção a Ele, uma sadia devoção, nos leva com Ele a Ele. Aquele que aprendeu a ser obediente, como dizem no carta aos Hebreus, entre lágrimas e sofrimentos. Padre, quando é que nós conseguiremos essa graça de sermos justos? Oxalá Deus no paraíso. Por isso que São José é patrono também da boa morte. A boa morte não é aquela morte cinematográfica, os anjos vêm, você vai. A boa morte é aquela, em qualquer circunstância em que eu persevero. Ou seja, perseverar até o fim é a morte. Porque as forças adversárias de Deus nos tentarão até aquele último instante. Disse agora a minha amiga Roberta e ao Natan, mais uma vez ontem eu arriei a saudade de minha mãe. E algumas pessoas providenciaram, Fábio, estou rezando por ti, estou rezando por você. E sabe o que me conforta quando vem esses momentos? É que minha mãe perseverou. Já contei a todos, me lembrando muito da Terezinha, quando ela dá aquela última golpada, ela diz: seja feita a vontade do Senhor, aqui tudo se acaba. Meu Deus, será que eu conseguirei? Será que eu não me desesperarei? Eu os convido, irmãs e irmãos, olhando para São José, fazer essa experiência da perseverança até chegar à morte. O segundo ponto, Maria. Nós teremos ao longo deste mês várias paróquias, mas de modo especial aqui na nossa paróquia, irmãs e irmãos que sairão visitando famílias. Padre Tony diz algo muito bonito: onde o humano não entra, Maria abre as portas. Quando alguém sabe, escuta, vai para rezar um texto em casa, abre as portas. Com Maria sempre entra nosso Senhor. E oxalá que nosso Senhor esteja lá também. A vocês que estão nessa bela lição de consagração, avancem, cresçam no Senhor. Só que o crescimento do Senhor é um crescimento invertido, não é um crescimento em nossas aptidões, mas é um crescimento em nossa confiança. E para confiarmos no Senhor, temos que diminuir. Vocês são João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Muito obrigado. Que se multipliquem os grupos que fazem a consagração. Que se multipliquem. Que tantos e tantos possam olhar para José e ver que, assim como ele foi com a graça de Deus e com sua disposição interior, um homem justo, que nós possamos nos tornar homens justos e mulheres justas, dia a dia ajustando a nossa vontade e a vontade de Deus. Quero concluir dizendo que a
Ajustar-se à vontade de Deus não significa ficar estático, com medo, inativo. São José ouviu do anjo: volte. O que ele fez? Foi para o Egito. Ele entendeu que não era a hora. Olha só a diligência de José, o discernimento. Precisamos discernir. A espiritualidade naciana pede que nos ajuda a discernir sempre para saber se é o bom ou se é o mau espírito. O que faz o mau espírito? Ele clareia, mas não ilumina nem dá paz. O que faz o bom espírito? Lança um facho de luz, ilumina interiormente e te dá paz. Se você estiver em dúvida, pergunte: é tua vontade, Senhor? Se for, você se sentirá em paz e vai fazer o que deve ser feito. Se não for, tenhamos a dignidade de dizer: isso não é vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora despedir-nos nesse dia santo. É você que coordena o grupo, é? Vai estar disponível no YouTube quando eu chegar em casa. Esse momento aqui. Senhor, escutai nossa prece. De todos os batizados, consagrados, religiosos, sacerdotes e a igreja do mundo inteiro, vivam uma devoção à Santíssima Virgem e a São José de forma interior, terna, santa, constante e desinteressada. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Que a humanidade inteira use a Sagrada Família de Nazaré forças para evitar o pecado e a imitar sua própria humildade, na sua fé viva, na obediência, na oração contínua, na mortificação universal, na pureza divina, na caridade ardente, na paciência heróica, na doçura evangélica, na sabedoria divina. Nós nos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Que os que aqui se consagrem e os consagrados do mundo inteiro sejam encorajados, como em grande espalhando gratos e valentes saudades de Jesus. Maria e José, para combater o pensamento humano, o inimigo de nossa alma, a natureza corrompida, os tempos mais perigosos à verdade de Deus, nós nos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Que Deus, por intercessão de Maria e José, nos purifique de toda a mancha do pecado, da tibieza, dos escrúpulos, do amor próprio, e nos conceda a sua graça santificante. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Meditação a São José, possamos, por meio do nosso trabalho, colaborar com o próprio Deus, gerando vida no mundo que nos rodeia. Nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ouve, ó Pai,
Amém. Oferecer-me a Deus aquilo que nós somos e temos, alegria e generosidade. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro, nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho.